Capítulo 2573 Um poder diferente. Parte 1 Dentro da torre, Solos e eu fazemos as regras da magia. Estou pedindo sua permissão porque esse curso de ação significa revelar a existência da torre para Morok, Hyla, Garrick e talvez os monstros que podem sobreviver após o conselho invadir Zelex. Morok é um idiota, eu mal conheço Hyla, e nunca conheci Garrick. Mesmo que sejam só os três, minha segurança pode ficar comprometida e, por sua vez, a sua. Quando eles iam nascer, você será um alvo fácil como qualquer outra pessoa, então não posso tomar essa decisão sem você. Estou orgulhosa de você. Camila ficou na ponta dos pés para lhe dar um beijo suave. Sim, você tem minha permissão. Colocar minha vida nas mãos de um idiota e uma criança é um pouco assustador, mas eu sei o quanto isso significa para você. Morok não é Derek, Garrick não é caro, mas você não pode virar as costas para eles. Não quando a mãe deles está lutando com unhas e dentes por eles, assim como você sempre sonhou que sua mãe terrena faria. Como Elina faz. Droga, eu nunca pensei que seria grato ao vazio por me fazer contar a verdade sobre meu passado. Lita abraçou, sentindo seu amor e sinceridade. Graças a isso, não preciso esconder nada de você. Você me conhece. O verdadeiro eu. Todos eles. Lit riu. Você não tem ideia do que significa para mim não me sentir mais sozinho. Você nunca esteve sozinho, homem bobo. Camila gentilmente acariciou suas costas e cabelos. Lembre-se do que o dragão Pena do Vácuo lhe disse. Há muitas pessoas que amam você. É você quem as mantém afastadas. É melhor você ouvir as palavras dele se quiser fazer as pazes com ele. Camila piscou algumas vezes em uma compreensão repentina. Espere um segundo, por que você está discutindo isso comigo sem Solos? A decisão afeta a vida e a segurança dela também. Isso é porque você já falou com ela e ela lhe deu permissão. Sim, mas, é isso, precisamos conversar. Ela o empurrou gentilmente. Primeiro, o vazio fica descontrolado para dar uma saída para Solos e agora o Pena do Vazio está disposto a lutar com uma cidade inteira por ela. Sim. Ei, como vão suas aulas de inglês? Lembro que você queria aprender uma língua secreta para compartilhar com Elisia. Lit disse, tentando mudar de assunto. Não tente mudar de assunto. Camila cutucou seu peito com raiva. Você não tem personalidades divididas, apenas sentimentos reprimidos. O que eu deveria pensar de tudo isso? Que eu a conheço por quase toda a minha terceira vida, que ela está ligada a mim para o resto da vida, e que ela é muito importante para mim. Quero dizer, ela está sempre na minha cabeça. Nós conversamos sobre o que fazer logo depois que Morok nos contou sobre Garrick. Eu não te deixei de fora da conversa, você simplesmente não estava lá, disse Lit se desculpando. Tudo bem. Eu te perdoo. Desta vez. Ela rosnou de uma forma muito dracônica, seus dentes se transformando em presas e sua pele em escamas de raiva. Eu também gosto muito de Solos. É que se não fosse pela falta de sexo, seu relacionamento parece muito com casamento para ser confortável. Eu poderia dizer a ela que é exatamente sobre isso que Solos e eu brincamos desde que nos conhecemos. Pena que Camille teria que me matar. Lit pensou. Mansão Ernas, quarto de Quilla, ao mesmo tempo. Morok sentou-se na cama, segurando a cabeça entre as mãos e suspirando com tanta frequência e força que Quilla não ficaria surpresa se ele causasse uma tempestade interna. Como? Como eu pude ser tão estúpido? Ele mordeu a mão em frustração. Eu tenho 2 cérebros, mas na maioria das vezes eu ajo como se não tivesse nenhum. Isso é tudo culpa minha. Normalmente eu estaria inclinada a concordar com ambos os pontos, mas não tenho ideia do que você está falando. Quilla disse com um sorriso caloroso, segurando seu rosto e forçando a olhar para ela. Do que você é culpado? Tudo correu bem. Nós conquistamos a confiança dos monstros, você ganhou o livro sobre os harmonizadores e até conheceu seu irmãozinho. Supondo que você considere isso uma coisa boa, é claro. É uma coisa boa. Morok disse. Talvez o único fator redentor da missão. Pelo menos até eu ferrar com Garrick como eu ferrei com todo o resto.
Por que você continua dizendo isso? As coisas estão indo muito melhor do que poderíamos esperar. Rayla está do nosso lado e com a ajuda dela, Faluel deve ter sucesso nas negociações. Ela respondeu. Eu estraguei tudo porque tudo depende de uma mentira. Eu sei que quando você reza por chuva você tem que se preparar para lidar com a lama também, mas eu soltei o maldito Litveren e eu ganhei um banho de sangue em vez de lama. Ele choramingou. Se os tribunais contarem a Cira sobre o lado abominável de Lit, tudo desmorona. Se ela perceber nosso ato por conta própria, tudo desmorona. Se não fizermos um bom argumento em nosso próximo encontro, tudo desmorona. Kila assentiu, completando a frase para ele. Não posso negar nada do que você acabou de dizer, mas também não consigo ver como isso é culpa sua. É minha culpa porque tudo que eu queria no começo da missão era colocar as mãos no meu legado e causar uma boa impressão nos seus pais. Eu nunca esqueci de Echidna, mas depois dos ataques, presumi que teríamos que salvar apenas alguns indivíduos como ela. Eu tinha certeza de que a maioria dos monstros eram fanáticos enlouquecidos como tipos e, cara, se eu estava errado. Fui eu quem concordou com o planos de Lit. Foi por causa da minha fraqueza que não consegui acompanhá-lo, levando ao massacre daqueles pobres coitados até que Rayla e os outros me ajudaram. Aquelas pessoas morreram pensando que estavam se sacrificando para salvar seus irmãos, enquanto eram apenas peões em um tabuleiro. Lit pode tê-los matado, mas o sangue deles está em minhas mãos também. Agora, por causa da minha ganância, o povo de Zelex corre o risco de ser exterminado e se isso acontecer, Garrick morrerá ou se tornará um caído para sempre. Passei a vida tentando não ser nada como Lemos e acabei me tornando ele. Um idiota egoísta que brinca com a vida dos outros só para conseguir o que quer. Nunca diga isso. Kila o forçou a olhá-la nos olhos. Você não é nada como Lemos. Você me contou a verdade sobre si mesmo antes mesmo de me convidar para sair pela primeira vez, enquanto Lemos manteve sua mãe no escuro até que seu nascimento o forçou a isso. Você se importa tanto comigo que está disposto a compartilhar com minha família seu legado de linhagem que Lemos manteve escondido até mesmo de seus próprios filhos. Você conhece Garrick há algumas horas, mas se preocupa com ele mais do que Lemos jamais se preocupou. Você pode ser um babaca e um idiota, mas não é egoísta ou implacável. Senão não estaríamos tendo essa conversa. Obrigada. Significa muito para mim. Morok disse depois de ponderar suas palavras por um tempo. É que eu odeio me sentir tão impotente. Capítulo 2574 Um poder diferente, parte 2. Caramba, minha luta com Lit até me deu esclarecimento sobre o Violeta, mas mesmo se eu o alcançasse, eu ainda seria muito mais fraco do que você ou a Jatar. Este não é um problema que eu possa simplesmente explodir. Espera, o que você disse agora? Kila ficou pasma. Quer dizer, não é tão difícil, certo? O tirano deixou sua aura irromper para frente, revelando várias listras violetas queimando em sua ponta. Você conseguiu desde o começo e até sua irmã conseguiu há um tempo, apesar de ter sido desperta por apenas alguns anos. Não, é muito difícil. Ela respondeu. Eu consegui o Violeta apenas porque meu núcleo de mana já tinha atingido esse nível e, conversando com Lit quando ele estava pesquisando os núcleos auxiliares, compartilhei os frutos de seus experimentos. Quanto a Fria, ela não tinha ideia sobre isso até que recebeu grande ajuda de uma matriz lendária que temporariamente lhe permitiu alcançar o Violeta e experimentar em primeira mão seus efeitos. Ela recebeu a próxima melhor coisa para uma lição prática e ainda assim ela ainda está presa no azul brilhante. Sem mencionar que eu deveria ser um gênio e pesquisei sobre o despertar durante anos, e ela é uma desperta com traços de hepta, cujo talento supostamente está no mesmo nível de pessoas como Silverwing Minadion. Você, em vez disso, ela corou, conseguindo orientar a conversa a tempo. Quero dizer, a Jatar diz que desde a proposta de casamento, você tem negligenciado tanto a moldagem corporal quanto o estudo de suas habilidades de linhagem. Em outras palavras, eu sou um idiota. Sinta-se livre para dizer isso. Morok suspirou. Eu sou um idiota e nós dois sabemos disso. Suas palavras, não minhas.
Killa assentiu. Uau! Isso doeu. Ele abaixou o olhar em humilhação. Talvez devêssemos cancelar o casamento. O quê? Por quê? Ela empalideceu com a ideia. Quer dizer, quem é mais estúpido? O idiota, ou a pessoa que concorda em se casar com ele? Talvez eu tenha colocado a barra muito baixa. Você conhece alguém inteligente que possa me apresentar? Morok disse com uma risada, tirando Killa do chão antes de beijá-la. Seu idiota. Ela riu. Você quase me deu um ataque cardíaco. Ok, gênio. Preciso pegar seu cérebro nisso. Vamos supor que Cira esteja alheia ao nosso estratagema. Devo contar a verdade a ela ou não? Morok perguntou. Se eu fizer isso, posso estragar tudo de cara. Se não fizer, estou apenas adiando o confronto. De qualquer forma, os monstros se sentirão traídos e serão exterminados no momento em que se recusarem a cooperar. Essa é uma excelente pergunta. Killa envolveu os braços em volta do pescoço dele para se sentar. Como você disse, esse não é um problema que pode ser resolvido usando violência. Você precisa de um poder de um tipo diferente. O que você quer dizer? Ponto de interrogação. Quero dizer poder político, mas não o da realeza. Eles não têm influência em Gera e não podem se envolver em assuntos relacionados aos despertos. Quero dizer, o conselho. Se o conselho fosse confiável, não teríamos ficado incógnitos depois de lidar com os ataques. O que de bom podemos fazer envolvendo-os agora? Morok perguntou. Isso abriria os olhos das crianças de Glemos para o resto de Mogar. Isso lhes daria a possibilidade de fechar um acordo não como uma única pessoa em quem eles podem ou não confiar, mas com uma ampla comunidade da qual eles podem esperar fazer parte no futuro. Killa respondeu. Eu sei que isso significa abrir mão de muita coisa da sua parte, mas se além dos harmonizadores, os monstros também pudessem usar o legado da linhagem do tirano como moeda de troca, eles poderiam ter muito mais influência nas negociações. Por exemplo, aqueles que usam os harmonizadores poderiam ser autorizados a não se mover de Zelex e usar os conjuntos de autodestruição como um impedimento para garantir que o conselho cumpra sua parte do acordo. Faz sentido. Morok assentiu. Enquanto Cira só puder falar com o conselho via Faluel, eles não têm como confirmar nossa boa vontade. Os monstros se sentirão isolados e com as costas contra a parede, exatamente como nas cortes dos mortos-vivos. Ao cortar o intermediário, eles podem manter as negociações mesmo que suas relações conosco azedem, já que o Conselho não teve envolvimento na invasão demoníaca e tem objetivos diferentes dos meus. Esqueça meu pedido anterior. Acho que já peguei um gênio. O tirano andava de um lado para o outro na sala, enquanto segurava Killa em um transporte de princesa, fazendo-a rir. Gostei da sua ideia, mas tem uma falha enorme que não consigo resolver. Qual é? Ela perguntou. Os monstros não têm razão para confiar no conselho mais do que em nós, especialmente se nossa pequena peça vier à tona. Além disso, o conselho não tem razão real para concordar com qualquer termo que os monstros estabelecerem. Morok respondeu. Do ponto de vista do conselho, deixá-los viver já é recompensa suficiente. Os membros das raças caídas não podem despertar e o conselho só se importa com os céus. Pessoas como Ragu preferem tomar os harmonizadores e meu legado à força ou por um truque do que perder tempo falando. Eles se sentiriam no direito de recebê-los, considerando o artefato e os livros como reparações por todos os danos que Glemos causou com seus experimentos. E, eu não tinha pensado nisso. Killa ponderou. A falta de confiança é um grande problema que não pode ser resolvido a menos que encontremos uma maneira de garantir que ambas as partes se beneficiem do acordo. Até mesmo criaturas ingênuas como as crianças de Glemos sabem que seu aliado nunca se voltará contra elas se não ganharem nada com a traição e perderem muito. É isso. Você é um gênio. Moroka deixou cair na cama e tirou seu amuleto de comunicação de seu amuleto dimensional. Obrigada, mas o que eu disse exatamente? Killa olhou para ele confusa. Além disso, não acho que seja uma ideia inteligente falar com o conselho antes de me passar qualquer ideia que você teve primeiro.
Ei, eu posso não ser a ferramenta mais afiada na caixa de giz de cera, mas não sou tão chato assim. Moroke respondeu. Um desperto desonesto como eu não tem inteligência, apoio político e experiência para lidar com o conselho. Eles me comeriam até os ossos e me cuspiriam sem que eu percebesse. Estou chamando o mestre Ajatar e Faguel. Se eu estiver certo, posso dar a eles as flechas que precisam para fazer um argumento convincente. Cidade de Zelex, alguns dias depois. A alegria de ter Chagra de volta aliviou a tristeza de Cira pela perda do marido. Tanto a mãe quanto o filho estavam de luto pela morte de Ikara, mas pelo menos agora estavam juntos e havia esperança de que as coisas continuassem assim. A rainha Arti passou cada momento acordado de seu filho conversando com ele, fazendo atividades juntos e observando-o à distância enquanto Chagra conversava com os futuros membros do Senado que haviam retornado dos Jardins do Tempo com ele. Ela ficou triste ao ver os jovens formarem um grupo de aconselhamento de luto em vez de brincar e correr por aí, mas eles não eram mais crianças normais. Se as negociações falhassem, seu dever era envelhecer rápido, governar e passar seu harmonizador no momento em que uma geração melhor surgisse. Continua no próximo vídeo.